Anos do Brasil, uma das primeiras bandas de Campos, uma das primeiras bandas a respeitar o público, a fazer músicas do seu cotidiano, a ocupar espaços públicos sem saber se alguém assistia ou não. Fez rock and roll, fez blues, fez música campista e sempre levou a bandeira de Campos, o rock and roll, aonde esteve, né? Tanto em todos os coretos da cidade de Campos como de todas as outras cidades da região. E eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre Luiz Ribeiro, mas de falar que nós somos admiradores desse artista, resolvemos fazer um abaixo-assinado para a criação do Dia Municipal do Rock. E seria hoje, dia 6 de maio, em homenagem a Luiz Ribeiro. Nós estamos aqui, fizemos um cartazinho mais ou menos, intitulado Campanha em apoio do Dia Municipal do Rock, 6 de maio, hoje, aniversário do aviador Luiz Ribeiro, a qual a gente quer ir à Câmara, pedir para que esse dia seja guardado para nós, que admiramos o rock and roll, que somos do rock and roll e que admiramos todos aqueles que têm coragem de subir aqui, ó, no palco, falar, como agora a Antimatéria teve coragem de mostrar nas bandas que eu mais gosto, que é o Chico Buarque. Chico Buarque para mim é um grande, né? Ele ultrapassa a barreira, mas ele nunca se preocupou com o título. Ele sempre falou que estava bem e nem cantou muito bem na vida dele. Não é o forte dele cantar, mas a gente assiste porque o cara que tem coragem vem aqui. O Luiz Ribeiro é esse cara e a gente quer lutar. Vamos agora procurar a Câmara dos Vereadores, vamos levar um abaixo-assinado ao qual prega a criação desse Dia Municipal do Rock, seja do Rock Goitacá, Dia do Rock Goitacá, respeitar a nossa origem e automaticamente sair do estereótipo comum. Então hoje é um dia que eu quero convidar vocês, aqueles que estiverem, para assinar esse pedido, para que a gente possa apresentar na Câmara dos Vereadores e seja criado. Sendo que a primeira assinatura não é minha, nem do Márcio, é do Dedé. Uma das poucas pessoas que a gente convive com o poder público e nunca virou as costas para o rock and roll. Então nada mais justo que hoje é o dia do aniversário do Luiz Ribeiro e fazemos o início dessa campanha com a assinatura de quem hoje está aqui, está segurando com vocês, entendeu? Eu me sinto muito honrado de estar aqui pelo convite, entendeu? Com todo amor. Vamos lá. Eu vou pedir ao Márcio, que é um dos nossos personagens aqui de Campos, que acompanhou o Luiz Ribeiro, escreveu um livro, né, a qual eu não tenho esse direito de falar assim, porque eles conhecem mais do que eu do Luiz Ribeiro e da história do rock campista, né? O que vocês estão vendo desde a quarta-feira até o dia de hoje, vai até o resto da semana, é pouquinho que esses caras já fizeram. Entendeu? Não, só contar uma curiosidade. Por que o nome Aviadores do Brasil, e é até com Y? É uma história fantástica que aconteceu no período mais negro da história desse país, que foi durante a ditadura militar, depois do golpe militar, depois de 68 com a AI-5. Em 1970, 3 jovens sequestraram um avião e desviaram o avião para Cuba, pensando que eles estavam se tornando heróis revolucionários, e não sabiam que Cuba não aceitava avião sequestrado, com medo da CIA meter agentes ali dentro para ficar dentro de Cuba. Final das contas, eles ficaram junto com a tripulação mais de 30 dias no aeroporto de Havana, dentro do avião. Não puderam sair porque Fidel, Che, eu acho que ainda era vivo na época, não deixaram que eles descessem, e depois disso eles foram deportados. E no livro do Fernando Gabeiro, que é Os Companheiros, ele cita o seguinte, que nas andanças dele pela Europa, ele encontrava esses 3 garotos, e ele dizia, lá vão os aviadores do Brasil pelo mundo afora. Se encontraram até no metrô da Suécia. Certamente o Luiz Ribeiro pegou essa história e montou o nome de uma banda, e assim como esses 3 garotos, que eu não sei o nome, para mim, são grandes heróis, o Luiz Ribeiro é um herói da nossa terra. Exato, o Luiz é uma figura muito especial para o rock de Campos, porque ele fazia rock and roll numa época, essa época que o Dedé falou da ditadura, era uma época muito complicada.
para se fazer um show, tinha que pegar o repertório e entregar para a censura, senão não liberava, não podia fazer show, era complicado, teatro, cinema, o negócio era complicado. E o Luiz já fazia rock and roll naquela época, é uma época complicada, que hoje vocês vê esse festival com várias bandas, mas nos anos 70 havia pouquíssimas bandas em Campos, e o Luiz era um batalhador. O primeiro show que eu assisti de uma banda da cidade foi do Luiz quando eu tinha 16 anos. O cara já fazia rock, era uma banda chamada Lúcia Lúcifer, e foi mudando, né, a formação até chegar na Aviadores, que surgiu por volta de 82 e continuou até a morte dele, né, em 2010, se não me engano. Então o Luiz é um cara que entrava no palco e você não tinha ideia do que ele ia tocar. Os shows dele, ele colocava elementos da Tropicália, tocava MPB, fazia arranjo para Chico Buarque, aqui como Antes Matéria fez, entendeu? Era reggae, era blues, é um cara que realmente eu abracei essa causa e faço questão de assinar e que vocês assinem, porque inclusive no meu livro é um personagem que aparece no início e no fim. Começa com um show de uma banda de rock e o artista principal foi inspirado no Luiz, então é de coração essa minha homenagem a ele. Olha só, com esses dois, Márcio e Aquila, não canso de dizer, nós vamos lançar o livro dele, Chiclete de Prazer, é o livro da juventude de Campos. E vou contar mais uma historinha engraçada do Luiz, que aqueles caras tão filho da puta, mas tão filho da puta, não só batiam na gente, quando eles vinham para censurar, você tinha que ir na rodoviária pegar o censor e levar para dentro do teatro. Porra, você tinha que pegar e tinha que gastar o dinheiro com táxi para aqueles filhos da puta. Só que a gente foi aprendendo, e teve uma peça que o Luiz botou a banda em cena, era uma peça do Zezinho Cisneiros. Eu não vou me lembrar o nome, mas a gente descobriu um segredo. A gente pegava o filho da puta do censor e entregava o texto e passava uma peça infantil. Aí ela ia embora. No dia vinha neguinho da Polícia Federal, que era ali na Conselheiro Otaviano, esquina com Beira Balão. Era ali a sede da Polícia Federal e do DOPS. Aí era o seguinte, a gente apresentava a peça e ia preso. Aí nego soltava, aí no outro dia a gente apresentava e ia preso. Levava uns catiripapos para fazer assim. E virava uma confusão, porque lá em cima a gente botava o advogado reclamava, porra, é uma peça infantil, vocês estão barrando o quê? E a gente estava apresentando outra coisa. Então, porra, vou passar esse abaixo assinado, cara, parabéns Romualdo, parabéns Márcio de Aquino, Vitinho, porra, e parabéns ao Rock de Campos, e vamos aprender a cultuar nosso povo, nossa gente, nossos artistas. Salve Luiz Ribeiro! Quero pedir uma salva de palmas, como se ele estivesse aqui no palco. Salve Luiz Ribeiro! A gente pede silêncio para quem pede silêncio. Rock and roll te bate palma. Vamos lá. Pessoal, a lista vai estar comigo ali, nos intervalos, se quiserem assinar, podem ficar à vontade, que a nossa luta só está começando agora. E aí nós vamos para a Câmara dos Vereadores ainda. Quero vocês lá também, para cobrar daqueles que estão lá para nos representar. Rapaz, então, nós vamos chegar lá no rock and roll. Valeu, obrigado.